Beleza. Pessoal, boa tarde. Vamos começando aqui. Semana passada, nós tivemos interrompida a nossa aulinha, né? E caiu a coisa. Bom, então, nós vamos retomar o raciocínio da aula passada e depois vamos começar a aula dessa semana. Com certeza, nós vamos precisar fazer aquele link de novo. Tá? Vamos usando esse aqui até o fim e depois a gente faz outro, faz um intervalinho no meio, como nós fizemos no período da manhã. Beleza? Vamos lá. Semana passada, nós falamos sobre nomenclatura, né? Sobre dar nome aos bois. Essas aulas são teóricas no sentido de conceitos mesmo, né? Não tem como certas coisas que você precisa conceitualmente aceitar, né? Por que isso chama isso? Porque não era o nome daquilo, não tem um outro motivo. Então, não tem uma explicação muito lógica. O que nós conversamos na aula passada? A respeito de nomenclatura na prótese parcial fixa. Vou abrir aqui o share, está lá a nossa aulinha da aula passada, e a gente estava mais ou menos por aqui, né? O que é um retentor em prótese parcial fixa? Retentor é a parte protética da minha prótese. Eu tenho na prótese fixa 2 dentes, né? Faltando um no meio. Então, eu tenho um dente, um espaço protético, o outro dente. Esses dentes vão ser preparados para receber uma prótese em cima dele. A gente vai chamar ele de dentes pilares. Agora, a prótese que recebe um pilar, um retentor, é quem vai reter a prótese no lugar. O retentor é a parte, né, protética que recobre o dente preparado. Então, o retentor é feito no laboratório, é o protético que insera e funde. Né? O pilar ou o dente suporte está na boca do paciente. Eu preparo o suporte do meu paciente, né? Eu preparo o pilar do meu paciente, para que aquela ponte possa ser colocada no lugar. Né? Dúvidas em relação a isso? O suporte biológico, o retentor mecânico. O retentor é mecânico, é feito fora, né? É físico. Uma coroa metalocerâmica, uma coroa metálica, né? Independente do tipo de material que eu uso. Alô? Alguém que está com o áudio aberto aí. Então, nós temos retentores e temos suporte. Suporte é biológico, retentor, mecânico. Por isso que tem aulas para frente que nós vamos tratar da parte biomecânica. Tudo que está afeto, né? Afeto a parte biológica, a gente chama de bio, né? São os retentores, o suporte da nossa prótese. Agora, os retentores são aquela parte protética construída em laboratório que vai se assentar sobre os dentes pilares. Tá? Então, vamos lá. Prótese parcial fixa. União de vários elementos unitários. Nós falamos também. Uma prótese parcial fixa precisa ter pelo menos 3 elementos, que nós dominamos na aula passada também. Eu tenho 2 dentes pilares e um dente faltante. Né? No lugar do dente faltante, eu vou colocar um pôntico aqui no meio. Né? Então, eu tenho o retentor, o pôntico e o outro retentor. Unindo isso, eu vou ter um conector, que é um dispositivo mecânico também, né, que vai unir um ao outro. Então, uma prótese parcial fixa é uma peça única com 3 elementos. Ela trabalha tudo juntinho, uma soldada na outra. 3 ou mais elementos. Né? Pode ter 4, pode ter 5, pode, né, aumentar. Mas, basicamente, a prótese parcial fixa, eu preciso ter 2 dentes suporte, 2 dentes pilares, cada um com o seu retentor, e com um pôntico no espaço protético. Preso a esses retentores através de conectores, que fazem a junção. Vai fazer uma viagem e você vai trocar de avião. Então, você faz a conexão. É onde junta um com o outro. Né? A conexão é unir. Tá? Agora, as próteses podem ser feitas também em diversos materiais. Elas podem ser metálicas, metalocerâmicas, só cerâmicas, metaloplásticas. Né? Então, de acordo com o material que a gente vai usar,
a gente usa uma sinonímia para aquilo também. Também é nome, né? Beleza? Metalocerâmicos. Olha lá, eu tenho uma infraestrutura de metal. Eu preparo o dente, sobre ela eu faço uma capinha de metal que eu chamo ela de coping, do inglês. C-O-P-I-N-G, coping. Coping, né? Então, eu faço o coping que reveste o meu preparo, mas ele não tem anatomia. É só um casquete metálico sobre o material. Esse é o coping, né? Então, agora, sobre o coping, eu aplico a cerâmica devolvendo a parte anatômica do meu dente. E com a devolução dessa parte anatômica, sendo cerâmico, fica extremamente estético, porque fica da cor do dente. Cerâmica é louça, né? O material que faz prato, que queima no forno, tal, faz vaso, é cerâmica. Tá? Então, sobre esses suportes metálicos, aqui, essas infraestruturas metálicas, eu aplico cerâmica devolvendo a morfologia dos meus dentes para cada paciente. E por dentro ele é metal e por fora ele é cerâmica da cor do dente. Então, uma coroa metalocerâmica. Metalocerâmica. Teve alguém que perguntou a semana passada, né? Do metal free, do pino de fibra de vidro, se eu podia fazer o pino de cerâmica, se o pino podia ser só metal. Você pode usar todos os materiais que a gente tem na prótese para fazer a prótese fixa. Você pode usar os pinos de fibra de vidro, você pode usar pinos cerâmicos para fazer. Só que não faz sentido se você usar um pino cerâmico para fazer uma coroa metalocerâmica, porque aquela estrutura metálica que está aqui, que é o coping, vai cobrir a cerâmica. A cerâmica é usada quando você vai fazer uma coroa que a gente chama de metal free, né? O que é um metal free? Eu não uso metal, eu uso só cerâmica. Uma cerâmica mais dura, né? Reforçada. Tem várias marcas comerciais de diversos tipos, né? Em cerâmica, alumina, zircônia, espinel, de silicato de lítio. São cerâmicas mais duras. Elas vão fazer o coping daquilo. E sobre esse coping agora, cerâmico, eu aplico a cerâmica feldispática, né? Para dar a parte estética do meu dente. Então, fica uma coisa de duas cerâmicas. Então, fica um trabalho, ao invés de metalocerâmica, fica um trabalho ceramo-cerâmico ou metal free. Não tem metal. Mas a técnica de se produzir isso, a ideia de se produzir isso, é exatamente a mesma. Eu tenho um dente pilar sobre a qual eu vou fazer um preparo, vou moldar esse preparo, vou fazer um coping sobre esse preparo. Esse coping, essa infraestrutura, eu posso fazer ela metálica, posso fazer ela cerâmica. Tudo bem, eu escolho o material. Existem diferenças, né, de custos na confecção de um e de outro, né? Mas eu posso usar. Agora, não faz sentido eu querer usar um pino cerâmico, né, a retenção intraradicular cerâmica, para uma coroa metálica, porque o metal vai impedir a passagem da luz. Então, o ganho estético que eu vou ter com o pino fica perdido, né? Com um aumento de custo para o paciente, o que seria antiético até, né? Tá? Beleza. Dúvidas sobre o metal free? O que é metal free? É a mesma coisa, só que não tem metal, né? Eu faço tudo com louça, tudo com cerâmica, né? Professor, Pois não. você tem preferência, sabe? Tipo assim, eu acho que aquele tipo é a melhor. Não, não existe preferência, existem indicações. É filosófico, pode parecer filosófico, mas vamos pensar o seguinte comigo, né? Uma coroa metalocerâmica, ela é mais barata, pouca coisa, mas é mais barato do que uma cerâmica uma coroa metal free. Pensa você, né? É a Amanda que está falando, né, Amanda? Pensa comigo, Deus o livre guarde, mas quanto vale o teu incisivo central? Uma fortuna. Nenhum de nós se vê sem um incisivo central. Agora, se eu estou fazendo um incisivo central, a luz incide e vai passar através do material. Quanto mais translúcido for esse material, mais natural fica, mais parecido com o dente natural. Então, na região anterior, eu fazia uma cerâmica metal free,
né? Eu vou usar um pino cerâmico, não vai fazer sombras. Então, inclusive, custa mais caro. Vai ficar esteticamente mais favorável. Agora, vou fazer o seguinte. Você não perdeu o incisivo central, você perdeu o segundo molar superior. Faz alguma diferença a incidência de luz em cima disso? Não. Tá? Agora, se for uma coroa metálica, quando você sorrir, vai parecer que é metal. Então, faz alguma diferença. Se for uma coroa metal recoberta com cerâmica da cor do seu dente, lá atrás vai passar batido e fica mais barato. Então, você não precisa fazer. Não é que uma seja melhor do que a outra. Existem indicações mais precisas para uma, né? No sentido de fazer. Fica feio uma coroa metalocerâmica na região anterior? Não, não fica feio. Agora, uma cerâmica, uma metal free, fica mais bonito? Fica mais bonito. Tá mais indicado. É uma coisa esteticamente mais bonita. Não que seja melhor, tecnicamente melhor. Respondi a sua pergunta? Ô, Biba. Pois não. Levando em consideração, lembrando esses alunos que eles ainda não viveram essa época, que o belo também muda, né? Já teve época que mostrar o metal era sinônimo de status, né? A pessoa fazia uma prótese para mostrar o metal, para mostrar que ela tinha dinheiro para comprar o metal. Então, depende da época também. Isso. E tem ainda aspectos culturais importantíssimos nisso que a Cristina falou. Cigano não vai aceitar uma coroa metalocerâmica nunca. Ele quer a coroa de ouro. A região de Campinas, aqui em São Paulo, tem muitos ciganos, né? E os ciganos adoram ouro. É cultural, é deles. Tá? Então, eles fazem coroas metálicas no incisivo central de ouro e acham aquilo lindo. Então, o belo é uma coisa muito relativa, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? É uma coisa maluca. Então, não tem, né, melhor... Eu confeccionar uma coroa de ouro no incisivo central do meu paciente está contraindicado? Não, absolutamente não está. Agora, é bonito? Eu não acho. Mas um cigano vai adorar, é o que ele quer. Tá? E durante algum tempo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ter restaurações de ouro na boca era sinônimo de status. Então, o cara parecia que ele tinha recursos financeiros. Então, socialmente, isso era um negócio bacana. Né? Hoje, o sorriso branco é o que está na moda. Pode não ser daqui a alguns anos. Né? Nós estamos saindo da atividade clínica, né? Eu, a Cristina, o Vicente, estamos acabando a nossa vida odontológica, né? Tomara que a vida da gente vá muito, mas a odontológica a gente está se despedindo dela, né? Mas vocês vão experimentar um montão de outras coisas para frente. E o que é mais importante para vocês nessa hora? Não tem certo e não tem errado. Tem bem feito e tem mal feito. Que é outra coisa. Né? Agora, como que eu difiro? Né? Porque tem as duas, e quando eu uso uma, quando eu uso outra. Né? Quando eu busco mais estética, a metal free é mais estética, né? A passagem da luz, a translucidez do material é maior. Então, dá um resultado estético mais agradável. Tá? Não que a metalocerâmica fique feia. Não fica. Tá? Respondi, Amanda? Respondeu sim, professor. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, agora, nome, né? Para a gente recordar da aula passada. O lugar que eu perdi os dentes e que eu vou fazer dentes... Oi? Biba. Pois não. Olha, a Laís mandou uma mensagem assim, ó. Semana passada, fiquei com uma dúvida. O senhor pode me responder no final da sua explicação. Bom, em um dos seus slides, tinha um exemplo de um caso em que haviam 4 pônticos e 3 pilares. Isso, mas esse eram aqui. Em dentes anteriores até primeiro pré-molar. Perfeito. Se fossem dentes posteriores, podemos realizar dessa maneira, por exemplo, mais pônticos do que pilares, ou há discrepância? Devemos levar em consideração as forças mastigatórias nos dentes posteriores? Perfeitamente. Eu estou colocando as fotos para dar nome aos bois. A pergunta dela
é a aula de hoje. No segundo momento, nós vamos falar, né? Avaliação do suporte periodontal para a confecção de próteses parciais fixas. Lógico que não dá para fazer, né? Aqui são dentes anteriores, dentes unirradiculares, e já está no limite. Essa peça aqui, ó, não é indicada tecnicamente, tá? Para fazer uma peça dessa aqui, eu tenho que avaliar qual é o antagonista do meu paciente, tá? Então, a foto que ela se refere da aula passada foi essa aqui. Tem 1, 2, 3, 4 pônticos e 3 retentores. Eu tenho dois caninos e um premolar, para segurar um lateral, dois laterais e 2 centrais. Tá? Hoje, no segundo momento da aula, nós vamos falar de uma coisa que chama Lei de Ante, A-N-T-E, o nome de um autor. Tá bom? Então, eu vou deixar para responder isso para você lá. Mas já estou respondendo de antemão. Não dá para fazer. Tá? Depende, lógico, quanto maior for a incidência de cargas mastigatórias sobre os pônticos, maior tem que ser o pilar. Fazendo analogia com a construção civil, você vai construir uma ponte para atravessar o rio Sirimbura aqui, né? Você você tem o rio passando, tem a margem direita e tem a margem esquerda. Você faz um pilar na margem esquerda, um pilar na margem direita e põe o tablado da ponte em cima. Resolvido. O espaço é pequeno. Vou fazer uma ponte Rio-Niterói, que tem 14 quilômetros de extensão, eu tenho que ter um monte de pilares intermediários, senão a ponte cai. Não dá para prender a ponte Rio-Niterói, um pilar no Rio, outro pilar no Niterói. Não tem ponte que aguente isso. Tá? Como na boca também não. Na medida que eu aumento o espaço, eu tenho que reforçar, né, os meus pilares. Beleza? Mas isso vai ser assunto da aula de hoje. É uma coisa vai emendando na outra, né? Vai ser assunto da aula de hoje. Avaliação periodontal, né, para a confecção de próteses parciais fixas. No segundo momento, nós vamos tratar disso hoje. Mas eu acho que eu respondi a pergunta dela. Ela está aí? Beleza? Professor, Pois não. o senhor vai postar a aula da semana passada? Dessa aí mesmo, só que já gravada ou o senhor não gravou? Eu gravei, não postei. Eu dou uma olhada lá no se não tiver postado, eu volto ela lá. A de hoje de manhã eu não postei ainda, que ficou gravando, eu não postei. Ah, não. A de aula passada, dessa mesmo, que o senhor está falando hoje, fixa. que você está dando. Se eu não postei, caiu aquela coisa, eu deixei, provavelmente eu não coloquei na internet, lá no YouTube depois. Mas eu faço subir, pode ficar sossegado. Tá bom, então. Tá bom, prof. Obrigada. Nada. Vamos lá. Então, aqui, ó, para a gente lembrar nome. Por enquanto, nós estamos falando de nome. A partir da aula de hoje, a gente vai se aprofundando na parte biomecânica da coisa, né? Dos aspectos clínicos mesmo, que a gente tem que respeitar para poder ter sucesso nos nossos tratamentos. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 4 pônticos que estão unidos entre si através de conectores. Esse pôntico está unido a esse retentor através de um conector também. E este retentor está unido a esse outro retentor através de um outro conector. Então, na realidade, a gente está dando esses nomes para você entender. O que prende uma coisa na outra são conectores. O que recobre o dente na boca, preparado, são os retentores. Tá? E os dentes ausentes, que são ser repostos, são os pônticos. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma prótese parcial fixa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 elementos, sendo 3 retentores e 4 pônticos. Tá? Só para você ter uma ideia, quando eu vou vender isso para o meu paciente, eu multiplico 7 vezes o preço de um elemento que o protético me cobra. Certo? Então, o trabalho de prótese parcial fixa vai exponenciando, né, o preço por causa disso. Quanto maior é o vão, maior o número de pilares que eu vou ter que usar. Portanto, o número de elementos da minha prótese vai aumentando sobremaneira, o que às vezes inviabiliza, né, financeiramente. Ó, suporte dentário, e hoje nós já temos os implantes, né? Eu posso fazer um implante para fazer uma prótese em cima dele. Mas esse implante e a prótese em cima dele, nós vamos estudar na disciplina de implante. O Vicente vai dar isso para vocês oportunamente. Mas você não pode esquecer na prótese parcial fixa hoje
que você pode lançar mão do implante para melhorar as condições de confecção da sua prótese parcial fixa. Tá? Porque hoje você tem esse recurso de forma aberta na vida do paciente. E você não pode deixar, né, de falar para o seu paciente que esse recurso existe, ainda que você não saiba fazer. Se você não sabe fazer, indica alguém que sabe. Mas se você negar essa informação para o paciente para fazer a prótese, você incide num erro de conduta aí grave, que judicialmente você pode ser acionado. O que eu estou falando com isso? O paciente perde um incisivo central, certo? Aí você vai falar, vamos fazer uma prótese fixa aí, né? Beleza. Prepara o lateral, prepara o central e prendo uma prótese de 3 dentes. Para reparar esse, eu desmanchei o central de um lado e desmanchei o central do outro. Eu aumentei a lesão desse paciente. Hoje eu tenho o recurso de fazer a cirurgia, colocar o parafuso no lugar da perda e sobre ele fazer uma prótese unitária naquele lugar, sem mexer nos dentes adjacentes. Se esse paciente alegar futuramente em juízo que ele não foi informado dessa possibilidade e que ele está descontente com a prótese que você fez, você perdeu na justiça. Tá? Porque tendo o recurso, você é obrigado a expor ao seu paciente. Agora, esse paciente pode ser diabético, ser fumante, tem uma série de contraindicações do implante que nós vamos estudar na disciplina de implante lá. Aí não dá para fazer implante para ele. Pacientes portadores de coagulopatias importantes. Aí você vai fazer uma cirurgia no cara, o cara não para de sangrar. Então você não vai fazer um implante no cara. Tá? Ou, né, muitas vezes, isso impossibilita. Então, tem fatores que restringem, né, a indicação dos implantes. Mas o paciente tem que estar informado e sabedor de que aquilo não foi feito por causa, né, do impedimento que ele tem. Né? O índice de rejeição de um implante é da ordem de 4%. A cada 100 implantes que a gente faz, mundialmente, né, 4 são perdidos. Então, isso é uma estatística mundial. Tá? Então, 96% dos implantes vingam. Em pacientes fumando, isso cai para 80%. Tá? Agora, paciente fumante, diabético, isso vem para 30%, 40%. Então, começa a ficar mais difícil de você fazer um implante. Não é só fazer um implante. Né? O risco que o paciente vai correr é muito maior. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes. Mas essa parte dos implantes está até em outra cor aqui. Ó. Isso vai ser discutido na disciplina de implante oportunamente. Mas hoje, você tem que lembrar que existe essa possibilidade. Tá? Vamos lá. Nomenclatura. Um retentor, um pôntico, um outro retentor. E unindo eles, os conectores. Agora, essa conexão entre um dente e outro, um retentor e um pôntico, entre o pôntico e o retentor, entre o retentor e outro pôntico, eles podem ser um ponto de solda, ser uma coisa rígida. E pode ser também um encaixezinho, tipo macho-fêmea. Um veste dentro do outro, que nem tomada. Tá? Quando você põe tomada na parede. Você põe na coroa um rasguinho, né, um furinho, e no outro você põe um pistilinho que vai entrar lá dentro. Macho-fêmea por causa disso, não preciso explicar, né? Eita, vamos lá. Mas, não estando soldado, na medida que o paciente mastiga, aquilo pode trabalhar com alguma liberdade. Lembrar que na região anterior, os dentes estão em curva. E muitas vezes, quando você aperta o lado direito, a resposta do lado esquerdo não é igual. Então, é interessante que se tenha essas pequenas liberdades de movimento para não induzir forças não desejáveis ao periodonto. Todo mundo já andou, já atravessou pontes em estradas, né? Quando você está aqui na Dom Pedro II, tem aquelas pontes sobre a represa aqui. Então, são pontes mais longas. Quando você está andando, você entra com o carro na ponte, você está andando e, de repente, vai clac, 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 né? E a cada pilar que foi colocado embaixo, a cada prancha de ponte que foi colocada para fazer a ponte única, né, tem uma junta de dilatação que permite que o concreto trabalhe ali. Em dias mais quentes, aquilo sofre uma expansão. Em dias mais frios, sofre uma contração. E não faz a ponte cair. Se a ponte for rígida, inteiramente travada, com aquela extensão ela pode romper e cair.
Tá? Por isso que, muitas vezes, na prótese parcial fixa, a gente usa o encaixe aqui, que a gente chama de conexão semi-rígida. São encaixes tipo macho e fêmea. Qual a função disso? Dá um grau de liberdade de movimentação entre os componentes daquela prótese. Grau esse, né, desejável em função da biomecânica, que a gente vai estudar em aulas futuras. Mas eu já estou contando para você que a conexão pode ser rígida e pode ser semi-rígida. Rígida, um ponto de solda. Eu uno com a solda o metal. Tá? E semi-rígida, encaixe tipo macho-fêmea. Tá? Eu ponho um receptáculo de um lado e um pistilo do outro. Aquilo trava no meio. Tá? Olha lá, conexões articuladas, né? Semi-rígidas. Olha lá, eu tenho um macho aqui e uma fêmea aqui. Eu venho com esse aqui e cavalgo, né? Um entra no outro. Tá? E vai formar um conjunto todo. E isso permite um grau de mobilidade entre os dois conjuntos, que é desejável em alguns aspectos. Quando eu tenho, principalmente, uma prótese bilateral, né? Que eu faço força do lado direito e do lado esquerdo simultaneamente. Para que ela não torça no meio, eu dou esse grau de liberdade para aliviar as tensões aí no meio. Tá? A princípio, isso parece muito complicado, porque isso é coisas de engenharia, né? Coisas de matemática, de física, que os alunos de odonto, ou quem vem fazer ciências da saúde, não gosta muito, né? A gente fugia das aulas de física e matemática, né? Bom, mas é isso, vamos lá. Aqui, ó. E o pôntico, né? Olha lá, eu tenho um pilar, tenho outro pilar. Um retentor aqui, outro retentor aqui. O pôntico no meio, unido aos dois retentores através de conexão rígida nesse caso. O pôntico não toca, né? Ele tangencia o tecido mole aqui, mas sem apertar. Pessoal, imagina você com um negócio desse na boca. Quando você acabar de almoçar ou de jantar, vai ter, né, resíduos alimentares aqui. Aí faz uma prótese dessa, você fala, mas para um montão de coisa aqui, doutor. Para. Então você já tem que contar para o cara que vai parar. Por isso foi inventado o passa-fio, fio dental, escova de... Ah, mas eu não gosto muito de escovar o dente, doutor. Quem não gosta de escovar o dente não precisa ter dente, porque quem tem dente tem que escovar. Aí o cara vai no dentista, ele quer pôr dente, mas não quer escovar. Então não põe dente nele. Entendeu? Então, tudo tem indicação e contraindicação. Agora, isso, nós, primeiro dia de aula, primeira semana de aula de vocês, vocês já estão sendo informados. Você tem que falar isso para o seu paciente na hora, né, de vender o trabalho para ele. Meu, vai parar resíduo alimentar aí. Vai parar resíduo. Você vai ter que usar fio dental, vai ter que ser escova, fazer bochecha, usar periogarde, tem que ter um tempo. E outro, não é em 20 segundos que você vai escovar isso. Se você quiser escovar isso em 20 segundos, você vai perder tudo que você fez, que não custa barato. Tá? Agora, isso tem que ser dito na consulta inicial. Beleza? Pessoal, da aula de inicial, que era de nomenclatura, tal, o que é um pôntico, o que é um retentor, o que é um dente pilar, né? O que são conectores, que tipo de conexões que a gente pode, que tipo de material que a gente pode usar, o que é um retentor intraradicular, o que é a retenção coronária, né? Tudo aquilo que nós conversamos, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Temos ainda uns 5, 8 minutos desse coisa. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem voltar? A gente aproveita, não tem erro. Você pode só falar de novo ali o pilar? O pilar? Posso. Vamos voltar lá em cima, então. Ó. Deixa eu achar um pilar aqui legal. Aqui. Ó, nesse caso aqui, eu tenho um dente aqui, um espaço protético, outro dente aqui. O dente é um pilar. Ele que vai transferir as forças mastigatórias do tecido ósseo, periodonto. Tá? Bom, então, sobre esse pilar, vou fazer um preparo e vou colocar um retentor, que é a coroa protética em cima dele. Nesse outro aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer um preparo, outro retentor. Aqui no meio, eu vou botar
2 ou mais pônticos para fechar esse espaço aqui. Tudo isso unido através de conectores. Tudo isso unido através de conectores, fazendo que eu tenha uma peça única. Quando ela veste aqui, ela está vestindo aqui também. E assenta. Uma vez assentada, ela vai tomar esse aspecto aqui, ó. Espera aí, vamos lá. Uma vez assentada, ela vai tomar esse aspecto aqui na boca, ó. Radiograficamente. Presa de um lado por um retentor sobre um pilar. A coroa está aqui, ó. Ó, a parte metade. Presa por um conector ao pôntico. Este presa outro conector ao outro retentor que está vestindo essa coroinha aqui. E isso é uma peça única que eu visto na boca do meu paciente. Certo? E nessa região do pôntico vai ficar um espaço entre o pôntico e a fibromucosa. Espaço ele que vai acumular resíduos alimentares. Não tem jeito, para. Né? Quem tem um vãozinho de dente maior, você perde já para, né? Você vai no churrasco, a carninha entra, você fica aquele negócio de... Né? E isso o paciente precisa ser informado, que vai parar. E que, uma vez parado, né? Ele tem que higienizar aquilo, porque senão vai acumular placa nessa região aqui, e em 2 meses vai virar uma cárie que ele vai perder todo o trabalho que custou caro. Né? Então, o que é o pilar? Pilar é a parte biológica. O que é o retentor? A parte mecânica. Pilar, o paciente tem na boca dele. Retentor é feito no laboratório de prótese. É a coroinha que vai vestir. São as distinções. Beleza? Beleza, prof. Mais alguma coisa que alguém queira perguntar? Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui, vou abrir outro link, passo para a representante e a gente vai abrir para começar a segunda aula. Perfeito? No comecinho da aula, me lembra de pôr para gravar de novo. Por favor. Um abração a vocês. Não esquece de me mandar o link. Legal.